Pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, vamos lá, né? Nossa avaliação da disciplina do componente curricular de História. Então, é importante, né? Vocês já conhecem aí os ritmos da escola, já estão já no ritmo da avaliação, então não tem muita explicação para vocês, não. Então, a gente tem aí, vocês já devem ter lido antes, né? Não sei se vocês já aproveitaram aí para ler a avaliação, para poder já responderam também, deixou esse momento só para as dúvidas. Então, primeiro tem um cabeçalho aí, importante você preencher o cabeçalho, não esqueça de colocar o seu nome completo e a data de hoje. Responda a sua prova de caneta azul, preferencialmente, ou preta, nada de cores aí, vermelho, rosa ou outras cores. Então, verificação da aprendizagem, questão 1. Grande parte da presença humana na Terra é explicada pelos historiadores, tendo como referência o termo pré-história. Então, como a gente viu, né, a questão da periodização do estudo da história, aí a gente tem dois períodos primordiais, pré-história e a história. Dentro, né, da pré-história, a gente vai ter o período paleolítico, período neolítico. Entre esses períodos, a gente vai ter um outro período também que os divide. Dentro da história, a gente vai ter a história antiga, a história, a idade antiga, a idade média, a idade moderna e a idade contemporânea até os dias atuais. Então, a respeito desse período, né, da pré-história, responda as questões que seguem. O que significa a Revolução Neolítica? Então, o período neolítico, né, foi um período aí considerado um período de revolução, porque aconteceram algumas transformações nesse processo de evolução humana. Então, o que foi a Revolução Neolítica? Né? O que significa isso? Por que se dá este nome? No nosso material a gente tem isso, nas nossas aulas também, a gente discutiu a respeito disso. Quais as limitações conceituais do termo pré-história? Então, por que, né, que se diz, né, pré-história? Não sei se vocês se recordam, se lembram, que a gente falou muito, né, acerca desse conceito, que não é um conceito muito bem aceito nos dias atuais por alguns historiadores. Por que há uma limitação desse conceito quando se diz pré-história, ou seja, antes da história? Que limitações são essas, né? O que envolve, quais as discussões que envolve aqui acerca desse conceito? Questão 2. É adaptada da UFRGS, a denominação Revolução Neolítica, cunhada nos anos de 1960 pelo arqueólogo Gordon Sheldon, refere-se a uma série de intensas transformações. Entre essas mudanças, julgue as afirmações que seguem. Então, sobre a Revolução Neolítica, a instituição privada das terras com o cultivo de cereais e a criação de animais, o surgimento da divisão natural do trabalho com a atribuição de papel produtivo relevante à mulher, momento em que o homem deixou de ser um simples depredador e se tornou um produtor, a criação do poder político centralizado associado ao domínio do poder religioso. Então, quais dessas afirmativas estão corretas? Estão corretas as afirmativas 1 e 2, B, as afirmativas 2 e 3, C, A1, A2 e A3, D, as afirmações 3 e 4, ou E, todas estão corretas. Questão de número 3. A maior parte deles lança apenas as sementes, leva os rebanhos para os campos e eles enterram as sementes. 4 ou 5 meses depois, o camponês regressa e faz a colheita. Alguns camponeses servem-se de arados leves, que removem apenas a superfície do solo umedecido e depois colhem grandes quantidades de cereal sem grande despesa ou esforço. De uma forma geral, entre os outros povos, todo tipo de trabalho agrícola comporta grandes despesas e canseiras. Entre os egípcios é que a colheita se faz com poucos meios e pouco trabalho. Diodoro Sículo. A partir do trecho escrito pelo grego Diodoro Sículo, pode-se inferir que é o autor. Então, o que o autor ele quer dizer, né? A partir dessas palavras. Compreende que o Nilo é um rio como tantos outros, que umedecem o solo e ajudam no cultivo de cereais. Ele propõe que a agricultura exige grandes esforços e despesas de todos os povos da antiguidade. Considera
os egípcios atrasados em tecnologia, como é evidenciado o uso de arados leves, conclui que o Nilo é fator preponderante para a colheita vasta e fácil dos egípcios, constata que a produção de cereais no Egito é inferior àquela de outros povos. Então, de acordo com o texto, você vai colocar aí, marcar a opção correta. Questão 4. Já se afirmou ser a pré-história uma continuidade da história natural, havendo uma analogia entre a evolução orgânica e o progresso da cultura. Sobre a pré-história, julgue as afirmações em verdadeiro ou falso. Então, a pré-história pode ser dividida em paleolítico e neolítico, no que se refere ao processo técnico de trabalhar a pedra. Então, verdadeiro ou falso. Os primeiros seres semelhantes ao homem foram o Australopithecus e o homem de Java, que era bem mais adaptado que o homem Neandertal. Verdadeiro ou falso? Sobre o Paleolítico, podemos afirmar que foi o período de grande desenvolvimento artístico, cujo exemplo são pinturas astromorfas e zoomorfas, realizado nas cavernas. O Paleolítico apresentou um desenvolvimento artístico diferente do Neolítico, através dos traços geométricos do desenho e da pintura, sendo um período de maior desenvolvimento. Então, a pré-história, como a gente viu, teve dois grandes períodos muito importantes. O período paleolítico, que vai ser considerado aí o período da pedra lascada, porque os artefatos criados por os homens desse período, pelos povos desses períodos, não eram artefatos bem trabalhados, ainda eram artefatos, vamos dizer assim, de fato, de pedra lascada, produzido através de pedras, mas não com características de fatos como lanças, facas e outros utensílios, foices. Já no período neolítico, ele vai ser considerado um período da pedra polida, porque a gente já tem um povo com características mais humanas, mais civilizadas, e eles conseguem polir a pedra e dar à pedra as características, de fato, dos utensílios na utilização da caça, da pesca e do trabalho manual. Então, aí a gente já tem, de fato, facas produzidas, machados, machadinhas, a gente já tem foice, a gente já tem martelo, então, lanças produzidos, de fato, com pedras, e aí chamado de pedra polida. Então, o Neolítico marcado aí com o chamado de período da pedra polida. Questão 5. Se alguém arranca o olho a um outro, se lhe deverá arrancar o olho. Se lhe deverá arrancar o olho. Se ele quebra o osso a um outro, se lhe deverá quebrar o osso. Se alguém furta bens do Deus ou da corte, deverá ser morto. Se alguém comete roubo e é preso, ele é morto. Fragmentos de leis presentes no Código de Hammurabi. Pode-se afirmar que o Código de Hammurabi se baseia no princípio de Talião, porque conseguiu regular todo o comércio ao acabar com os furtos, roubos e outros crimes, confirmava que as penas fossem mais brandas do que os crimes cometidos, crimes contra Deus ou contra a corte eram penalizados com penas mais brandas, buscava-se aplicar penas iguais ou semelhantes ao crime cometido, previa penas mais rígidas aos estrangeiros. Então, a partir do princípio de Talião, lá do olho por olho, dente por dente, né, tem-se um código de Hammurabi. Então, o que esse código é baseado no princípio de Talião? Ele buscava, né, ele defendia. Questão 6. Ainda sobre o Código de Hammurabi, um dos grandes legados da Mesopotâmia, sabe-se que tinha como princípio a aplicação de penas proporcionais ao crime, a lei de Talião. Esse é o princípio da proporcionalidade da pena em relação ao delito, ainda válido de forma geral no direito atual. Então, a pessoa ela paga conforme o delito que ela cometeu, né? Então, aí a gente tem os advogados, ou quem se prepara aí talvez para ser um advogado, a gente tem aí o princípio da proporcionalidade, né? A pena ela é proporcional ao crime cometido, aquilo que você cometeu. Então, nesse contexto, qual é a sua opinião sobre a pena de morte? Então, o que você pensa acerca da pena de morte? No Brasil não existe pena de morte, né? Mas alguns países existem, algumas pessoas defendem também a pena de morte. O que você pensa a esse respeito? É sua opinião? Descreva aí nas linhas abaixo. Qual a sua opinião sobre as formas de combater a violência criminal no Brasil? Brasil,
é um país onde o crime mata muita gente. Então, o número de mortes que a gente tem por criminalização no Brasil é gigantesco, né? Como se vivêssemos em uma constante guerra. E aí entra também a questão de balas perdidas e tudo mais. Então, na sua opinião, quais seriam as formas de combater a violência criminal no nosso país? Em sua opinião, para combater o crime, basta punir o criminoso? Então, basta punir a pessoa que fez o crime? Basta prender? Basta ou matar mesmo? Só isso basta? Qual é a sua opinião? Questão de número 7. Entre os povos da antiguidade oriental, um se destacou como de exímios navegadores e excelentes comerciantes. Eram os fenícios, cuja principal contribuição alegada às civilizações posteriores foi. Então, os fenícios, eles se destacam nas suas grandes navegações, como a gente viu, na questão do comércio. Então, os fenícios são povos que vai expandir com o seu comércio, vai estabelecer comércio com outros povos, com outras civilizações. E qual foi o legado deixado pelos fenícios? O alfabeto fonético, a organização estatal centralizada, a formação de um exército e de uma marinha de guerra profissionais, uma religião monoteísta ou uma organização política democrática? FATEC adaptada. O Iraque já foi palco de uma grande civilização na antiguidade, a Mesopotâmia. Dessa civilização inserida na área do Crescente Fértil, é correto afirmar. Então, sobre a Mesopotâmia, nós podemos afirmar. Teve em Senaqueribe, seu mais importante rei, que além de transformar a Babilônia num dos principais centros urbanos, elaborou o primeiro código de leis completos assentado nas antigas tradições sumerianas. Durante o governo de Nabucodonosor, foram realizadas grandes construções públicas, merecendo destaques os jardins suspensos da Babilônia, considerados uma das maravilhas do mundo antigo. Nabopolassar, que substituiu Nabucodonosor, não conseguiu manter o império que foi conquistado por Ciro o Grande da Pérsia. Cortada pelos rios Tigre e Eufrates, foi formado pelos povos sumérios, acádios, babilônios e assírios. Então, estão corretas as afirmações 1 e 2, estão corretas as afirmações 2 e 3, estão corretas as afirmações 2 e 4, estão corretas as afirmações 1 e 4. Estão corretas todas as afirmações. Questão 9. A data de 3.200 a.C. representa a unificação do Alto e Baixo Egito sob o poder faraó. Menes ficou conhecido por ser o primeiro faraó do Egito Antigo. Durante os seus reinados, os faraós possuíam bastante poder político e econômico. Diante disso, marque a alternativa correta sobre o que foi a teocracia na civilização egípcia. Os faraós tinham autonomia política e econômica na civilização egípcia, mas em relação à religião, eles não demonstravam tanta autoridade, pois os deuses eram considerados os mais poderosos pelos indivíduos egípcios. Teocracia foi uma forma de governo no Egito Antigo, em que os faraós promoveram uma aliança entre religião e política, uma vez que eles eram adorados como deuses e respeitados como rei. Um governo teocrático era simplesmente aquele em que os indivíduos eram governados por um faraó, que apesar do grande poder político e econômico, não era visto como um deus. Somente o faraó Mentuhotep II, durante o Médio Império, conseguiu promover uma monarquia teocrática em que ele era visto como um deus perante os indivíduos egípcios. Então, você vai marcar, né, conforme a teocracia da civilização egípcia, a resposta correta. 10. A religião foi muito importante para a manutenção da ordem existente e, portanto, do domínio dos camponeses pelo Estado, chefiado por um deus, o faraó. Vicentino Cláudio, História para o Ensino Médio, História Geral e do Brasil, volume único, São Paulo, Scipione, 2001, página 44. O texto acima discutiu o papel da religião no controle dos camponeses no Egito Antigo. Assim sendo, julgue as afirmações que apresentam algumas características importantes da religião na sociedade egípcia. A civilização egípcia possui uma religião politeísta, ou seja, os indivíduos acreditavam na existência de vários deuses. O próprio faraó era visto como um deus vivo, o que contribuiu para o controle e a ordem dos camponeses e de toda a civilização de um modo geral. Os deuses eram cultuados nos rituais realizados nos templos e várias oferendas
eram prestadas em homenagens a eles. Entre as oferendas existiu a prática de oferecer alimentos para os deuses, uma vez que os indivíduos acreditavam que eles possuíam os mesmos desejos humanos. Os egípcios foram os primeiros a acreditarem na vida após a morte, e por isso eles realizavam a prática da mumificação como método de preservar o corpo, pois eles pensavam que a alma poderia voltar após o julgamento dos mortos. Então, estão corretas as afirmações 1 e 2, estão corretas as afirmações 2 e 3, estão corretas as afirmações 1, 2 e 3, ou estão corretas as afirmações 2 e 4? Ou todas as afirmações estão corretas? Então, está aqui, né, essa nossa prova, apenas 10 questões aí de história. Qualquer dúvida você pode postar no nosso grupo, que eu vou tentar esclarecer melhor. Forte abraço, minha gente, e boas provas aí para vocês.